toda a informação que você recebe de Deus, ela deve ser transformada em revelação. E só depois que a informação se transforma em revelação é que você vai então experimentar. Nós podemos dizer então que vai ter a ativação dessas verdades espirituais. Quero conversar com você sobre como você pode ter revelações de Deus. Hoje eu não vou falar dos dons espirituais especificamente, mas eu vou falar da revelação nas Escrituras. Então, como nós podemos ter revelação da Bíblia, ou seja, o entendimento espiritual do que está escrito na Bíblia. Se você recebe uma informação, ou se você recebe versículos da Bíblia, mas se isso não é discernido espiritualmente, isso só vai ser mais uma informação para você. Agora, quando essa informação ela se transforma em revelação, é quando então a sua mente espiritual, ou quando o Espírito Santo, ele traz o entendimento para você. Então, se você estiver entendendo a palavra de Deus apenas no seu entendimento natural, muitas coisas podem até parecer loucura e você nem acha que isso é verdade. Mas eu quero comentar um pouco, conversar um pouco com você de como então nós podemos entender espiritualmente, ter revelações do que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, aqui no versículo 14, ele diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O interessante é a gente voltar aqui um pouco também e nós percebemos que o apóstolo Paulo está dizendo sobre um amadurecimento espiritual. Ele diz: nós transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Nós estamos enfrentando tempos muito desafiantes e tempos perigosos, onde a ciência e a palavra de Deus, elas estão aí se encontrando, e se isso não for colocado da maneira correta, isso é um grande perigo. Nós devemos confiar na suficiência total da palavra de Deus. No final, a ciência vai acabar comprovando coisas que a Bíblia já diz, mas em alguns momentos também podem haver distorções ou podem acontecer coisas também, talvez por falta de uma informação completa, porque o conhecimento dessa terra é um conhecimento muito amplo, e então atrapalhar, impedir você de ter um entendimento correto do que a Bíblia diz. Sabe, eu creio que quanto mais nós amadurecemos, as coisas tendem a ficar mais simples e ao mesmo tempo profundas. Então as coisas ficam mais simples e ao mesmo tempo sem perder a profundidade, porque as coisas de Deus são assim. Elas são simples e profundas ao mesmo tempo. Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, isso quer dizer que nós temos a capacidade e nós temos a graça de receber os pensamentos de Deus, as revelações de Deus. E isso acontece quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós ouvimos alguém pregando a palavra, quando nós temos contato com a palavra, em oração, você já está andando com Jesus, você nasceu de novo. Então o Espírito Santo começa a revelar isso para você. Tem uma palavra aqui muito importante sobre esse assunto, que é a palavra rema, que é a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Você precisa entender como se dá essa comunicação. O Espírito Santo, ele fala no seu espírito, e do seu espírito é traduzido para a sua alma. Então aquilo pode trazer um benefício para nós enquanto nós estamos nesse plano. Agora, se nós não temos a revelação da palavra, se nós não recebemos essa comunicação da palavra de Deus para ser benefício para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui na terra e também para benefício dos outros que nos ouvem, então se nós não recebermos isso, só vai ser uma conversa de alma para alma. Então, alma para alma pode até ter algum benefício, mas não tem o verdadeiro poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele era alguém muito sábio numa instrução do mundo. Mas ele começa dizendo nesse capítulo que as palavras que ele dizia não estavam baseadas em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E ele ainda continua dizendo que ele não usou essa sabedoria humana para que a nossa fé não estivesse baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então,
Eu tenho um vídeo aqui que eu falei sobre crescimento espiritual. Nós começamos a crescer espiritualmente quando em todas as coisas você começa a ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre cada assunto que envolve a minha vida. Talvez seja um vídeo bom de você pegar por aqui, mas o amadurecimento espiritual é quando você começa a buscar. Para ter revelações de Deus envolve sim uma busca por Deus, passar tempo com a palavra, conhecendo a palavra através de outras pessoas, outros homens de Deus também, mas sobretudo dependendo da unção. Porque é só assim você vai conseguir discernir, através do Espírito Santo, essas informações celestiais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre a revelação de quem é Jesus. Ele está dizendo, se eles conhecessem quem é Jesus, se eles tivessem conhecido quem é Jesus, eles jamais teriam matado Jesus. Sabe, às vezes é isso que o mundo hoje, ainda nos dias de hoje, tem feito. Eles precisam descobrir que Jesus é realmente quem ele diz que ele é. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele também disse que ele é a ressurreição e a vida. O apóstolo Paulo disse que ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a própria revelação de Deus. Deus é espírito, ninguém nunca viu Deus. Deus pode ser visto em Jesus. Então, isso é sobre amadurecimento espiritual. Em cada assunto você vê o que a palavra de Deus diz e não busca apenas o entendimento natural. Você não pode entender as coisas de Deus com a mente natural. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então você passa um tempo na presença de Jesus, passa um tempo descansando em adoração na presença dele e começa a passar tempo com a Bíblia. Começa a folhear a sua Bíblia, pede para Deus te guiar pessoas certas, para você não depender de pessoas. Nós contamos com as pessoas, nós dependemos só de Deus. Mas nós dependemos também da unção de Deus que Deus coloca em cada pessoa. Por isso a importância da igreja como corpo de Cristo. Alguns foram chamados para apóstolos, para profetas, para mestres, evangelistas, pastores. Nós passamos a receber da unção através dessas pessoas, esses homens, dessas mulheres de Deus. Eu quero te encorajar com esse vídeo em todo o assunto. Em tudo que você for fazer, tudo que você for falar, na sua vida diária, ou no seu ministério, ou no seu chamado para a sua vida com Jesus, em tudo, peça para o Espírito Santo te ajudar a discernir espiritualmente, entender espiritualmente tudo aquilo que Ele está dizendo na palavra. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa pessoa. Se ela está até aqui, é porque ela quer te conhecer mais. E eu peço que o Senhor venha revelar as Escrituras, revelar o que está escrito na sua palavra, sobre a vida dele, sobre a vida dela, a partir de hoje, em nome de Jesus. Você tem uma responsabilidade, guardar o contato, manter sua conexão com Jesus e pedir para Ele, então, revelar para você tudo aquilo que você está lendo na Bíblia. Então começa a folhear sua Bíblia a partir de hoje. Experiências incríveis. A Bíblia não são só palavras escritas. A Bíblia carrega um poder sobre ela. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha com alguém e até o nosso próximo encontro.